Mrs. Dalloway, Virginia Woolf. Parte 4. No interior, entre coisas corriqueiras, o armário, a mesa, o peitoril da janela com gerânios, de repente a silhueta da proprietária, debruçando-se para tirar a toalha. Se esbate sob a luz um adorável emblema do qual somente a lembrança dos frígidos contatos humanos nos impede de acolher. Ela pega a marmelada. Ela a guarda no armário. Nada mais por hoje, senhor. Mas quem irá responder o viajante solitário? Assim, a babá idosa tricotava junto ao bebê adormecido em Regent's Park. Assim, Peter Walsh ressonava e despertou de repente, dizendo a si mesmo a morte da alma. Deus meu, disse para si mesmo em voz alta, espreguiçando-se e abrindo os olhos. A morte da alma. As palavras fixaram-se a uma cena, a um aposento, a algum passado com que estivera sonhando. Foi em Burton, naquele verão, no início dos anos 1890, quando estava tão apaixonado por Clarissa. Havia muita gente lá, rindo e conversando, sentados ao redor da mesa após o chá, o aposento banhado em luz amarela e tomado pela fumaça de cigarros. Estavam falando de um homem que se casara com uma de suas criadas, um dos proprietários dos arredores. Já não lembrava mais o nome. Ele havia se casado com a empregada e a levara a Burton. Fora uma visita horrível. Ela estava vestida de modo ridículo, espalhafatoso, como uma cacatua, havia dito Clarissa, arremedando-a, sem parar de falar um instante. Ela falava e falava. Clarissa arremedando a mulher. Então alguém perguntou: foi Sally Seton? Se fazia diferença para alguém saber que antes do casamento ela tivera um filho? Naquela época, em ambientes mistos, era um atrevimento dizer algo assim. Ainda agora, ele podia ver Clarissa enrubescendo, se crispando de certo modo e exclamando: oh, nunca mais vou lhe dirigir a palavra. E então o grupo todo sentado à volta da mesa de chá pareceu vacilar. Foi muito constrangedor. Ele não a culpara por dar tanta importância àquilo, pois na época uma jovem formada naquele meio não sabia de nada, mas ficou irritado com a atitude dela. Tímida, dura, arrogante, santarrona. A morte da alma. Havia dito isso por impulso, rotulando o momento como de hábito. A morte de alma dela. Todo mundo vacilou. Todos pareciam ter baixado a cabeça, enquanto ela falava, erguendo-a com outra expressão. Ele ainda podia ver Sally Seton como uma criança que havia cometido uma travessura, inclinando-se para diante, um tanto ruborizada, querendo falar, mas temerosa, pois Clarissa, de fato, assustava as pessoas. Era a melhor amiga de Clarissa, sempre estava por ali, uma criatura cativante, bela, morena, na época com reputação de grande destemor. E ele costumava lhe oferecer charutos, que ela fumava no quarto, e tinha sido noiva de alguém, ou brigara com a família, e o velho Perry tinha aversão igualmente por ambos, o que era um vínculo forte entre eles. Então Clarissa, ainda com o ar de estar ofendida com todos, levantou-se, balbuciou uma desculpa e se retirou sozinha. Quando abriu a porta, entrou aquele imenso cão desgrenhado que perseguia as ovelhas. Ela se lançou sobre ele, tomada de arroubos, como se dissesse a Peter, pois tudo estava dirigido a ele, como ele bem sabia. Sei que há pouco você me achou ridícula a respeito daquela mulher, mas veja como sou extraordinariamente simpática. Veja como adoro meu Rob. Os dois tiveram esse estranho poder de se comunicar sem palavras. Quando a censurava, ela notava algo. Em seguida fazia algo muito óbvio para se justificar, tal como esse estardalhaço com o cão. Mas ele jamais era enganado, e sempre via através da dissimulação de Clarissa. Não lhe que dissesse algo, é claro, apenas ficava sentado, taciturno. Era assim que começavam os desentendimentos entre eles. Ela fechou a porta. De imediato, ele ficou muito deprimido. Tudo parecia inútil. Continuar com aquela paixão, continuar a brigar, continuar fazendo as pazes, e saiu a perambular sozinho entre as outras construções, os estábulos, espiando os cavalos. A propriedade era bem modesta. Os Perry nunca foram muito abastados, mas sempre havia por lá cavalariços e moços de estrebaria. Clarissa adorava cavalgar, e um velho cocheiro, como era o nome dele, uma velha babá,
a velha Moody, a velha Goody, era assim que a chamavam, a quem nos levavam para visitar em um quartinho atulhado de fotos, atulhado de gaiolas de passarinhos. Foi um final de tarde terrível. Ele foi ficando cada vez mais melancólico, e não só por aquilo, mas por causa de tudo. E não podia vê-la, não podia lhe explicar, não podia colocar tudo em pratos limpos. Sempre tinha gente em volta, e ela continuava agindo como se nada tivesse ocorrido. Esse era o lado diabólico dela, essa frieza, essa insensibilidade, algo muito profundo que ele sentira de novo ao revê-la nesta manhã, algo impenetrável. Porém, Deus sabe o quanto ele a amava. Ela possuía o estranho poder de tocar nos nervos da gente, sem dúvida, de fazer deles o que quisesse. Ele descera para o jantar um pouco atrasado, graças a uma noção estúpida de se fazer notar, e sentara ao lado da velha Miss Perry, a tia Helena, a irmã de Mr. Perry, que então ocupava a cabeceira da mesa. Lá estava ela, sentada com seu chale branco de caxemira, de costas para a janela, uma senhora temível, mas que o tratava com afabilidade, pois ele lhe oferecera uma flor rara a ela, uma entusiasta da botânica, que saía pelo campo com botas grossas e uma caixa de coleta preta a tiracolo. Ele se acomodou ao lado dela, incapaz de dizer uma palavra. Tudo parecia lhe escapar. Limitou-se a ficar ali sentado, comendo. Só quando ia avançando o jantar, ele se forçou a olhar para Clarissa, no outro lado da mesa. Ela estava conversando com uma jovem à sua direita. Foi então que o assaltou uma súbita revelação. Ela vai se casar com esse fulano, disse para si mesmo. E nem sequer sabia o nome do outro. Pois evidentemente naquele final de tarde, bem naquele final de tarde, foi que Dalloway apareceu. E Clarissa o chamou de Wickham. Foi então que tudo começou. Viera com alguém. E Clarissa entendeu mal o nome. E o apresentou a todos como Wickham. Até ele protestar. Meu nome é Dalloway. Essa foi a primeira vez que ele viu Richard. Um homem loiro, um tanto desajeitado, sentado em uma espreguiçadeira e exclamando de repente. Meu nome é Dalloway. Sally não perdeu a oportunidade. A partir dali, passou a chamá-lo sempre de meu nome é Dalloway. Na época, ele costumava ter essas revelações. A dessa ocasião, a de que ela se casaria com Dalloway, foi ofuscante, acabrunhante. Era óbvia uma espécie de, como dizer, uma espécie de desembaraço no modo como ela se dirigia a ele. Algo maternal, algo suave. Estavam falando de política. Durante todo o jantar, ele tentou ouvir o que estavam conversando. Também se lembrava de, mais tarde, ter ficado de pé na sala, junto à poltrona da velha Miss Perry. Clarissa aproximou-se, com suas maneiras perfeitas, uma anfitriã de verdade, a fim de apresentá-lo a alguém. E dirigiu-se a ele como se jamais tivessem se visto, o que o deixou furioso. No entanto, mesmo aí, ele admirou por isso. Admirou sua coragem, seu instinto social. Admirou sua força para levar as coisas até o fim. A perfeita anfitriã, disse a ela, que se retraiu toda. Mas era bem isso o que queria que ela sentisse. Teria feito qualquer coisa para magoá-la, depois de vê-la com Dalloway. Por isso ela se afastou, e ele ficou com a sensação de que todos estavam em conluio contra ele, rindo e falando às suas costas. Alice quedou ao lado da poltrona de Miss Perry, como se estivesse talhado em madeira, conversando sobre flores silvestres. Nunca antes havia sofrido de maneira tão atroz. Deve ter esquecido até mesmo de fingir que estava escutando. Por fim despertou. Notou que Miss Perry estava com o semblante um tanto perturbado, um tanto indignado, os olhos arregalados e imóveis. Ele quase gritou que não podia prestar atenção, pois estava no inferno. Então começaram a deixar a sala, e ele os ouviu falando de buscar casacos, de como deveria estar frio no lago, e coisas assim. E iam passear de barco ao luar, uma das ideias loucas de Sally. Até a ouviu descrevendo a lua, e todos saíram. Ele ficou para trás, sozinho. Não quer ir com eles? Perguntou tia Helena. A pobre Miss Perry. Ela havia adivinhado. E ele se voltou, e ali estava Clarissa de novo. Havia retornado para buscá-lo. Ele foi vencido pela generosidade, pela bondade dela. Vamos, disse ela. Eles estão esperando. Jamais em toda a sua vida ele se sentira tão feliz. Sem dizer uma palavra, fizeram as pazes. Caminharam juntos até o lago.
Ele desfrutou de 20 minutos de perfeita felicidade. A voz dela, seu riso, seu vestido esvoaçante branco carmim, sua espirituosidade, seu arrojo, fez com que todos desembarcassem e explorassem a ilha. Assustou uma galinha, riu, cantou. E o tempo todo, ele sabia perfeitamente, Dalloway estava se apaixonando por ela. E ela estava se apaixonando por Dalloway. Mas aquilo não parecia mais importar. Nada mais importava. Sentados na relva, eles conversaram. Ele e Clarissa, sem nenhum esforço. Seus espíritos se entenderam perfeitamente. E aí, um segundo depois, tudo havia terminado. Enquanto subiam de volta no bote, ele disse a si mesmo: ela vai se casar com aquele homem. Sem nada sentir, sem nenhum ressentimento, mas era óbvio, Dalloway ia se casar com Clarissa. Remando, Dalloway os levou de volta, sem dizer nada. Porém, de algum modo, enquanto vinham partir, montado na bicicleta, para percorrer 20 milhas através dos bosques, tentando se endireitar na trilha, acenando com a mão antes de sumir, ele sentiu com toda a clareza, instintivamente, tremendamente, fortemente, tudo isso. A noite, o romance, Clarissa. Esse Dalloway merecia ficar com ela. Quanto a ele, bem, havia sido ridículo. As exigências que fazia Clarissa, agora se dava conta, eram ridículas. Esperava dela o impossível. Fazia cenas terríveis. Contudo, ela o teria aceitado. Talvez se tivesse sido menos ridículo. Era a opinião de Sally durante todo aquele verão. Esta lhe escreveu longas cartas, contando o que haviam falado dele, como ela o havia elogiado, como Clarissa havia rompido em lágrimas. Foi um verão extraordinário. Tantas cartas, cenas, telegramas. A chegada a Burton no início da manhã, matando o tempo até os criados estarem a postos. Os intimidantes, tete a tete, com o velho Mr. Perry no café da manhã. A tia Helena, temível mas bondosa. Sally o arrastando para conversas na horta. Clarissa acamada como enxaqueca. A cena final, a cena terrível que para ele tinha sido mais importante que tudo em sua vida. Talvez houvesse aí exagero, mas é o que lhe parecia agora. Ocorreu às 3 da tarde de um dia muito quente. O motivo foi uma bobagem. No almoço, Sally comentou algo a respeito de Dalloway e o chamou de "meu nome é Dalloway". E Clarissa de repente se crispou. Ficou ruborizada com aquele jeito peculiar e a repreendeu com brusquidão. Acho que essa piada infeliz já deu o que tinha que dar. Isso foi tudo. Para ele, contudo, foi como se ela tivesse dito: estou apenas me divertindo com você. É com Richard Dalloway que me entendo. Foi então que aceitou. Havia passado várias noites sem conseguir dormir. É preciso acabar com isso de um jeito ou de outro, disse a si mesmo. Então lhe mandou um bilhete por intermédio de Sally, pedindo que o encontrasse às 3 na fonte. Aconteceu algo muito importante, rabiscou no final. A fonte ficava entre uns arbustos baixos, longe de casa, rodeada de moitas e árvores. Ela foi encontrá-lo, lá chegando antes da hora, e ficaram de pé, separados pela fonte. O chafariz estava com defeito, gotejando sem parar. Como certas imagens ficavam gravadas no espírito. Por exemplo, o verde vívido do musgo. Ela ficou imóvel. Diga a verdade, repetia ele. Tinha a impressão de que sua testa estava prestes a explodir. Ela parecia contraída, petrificada. Não se moveu. Diga a verdade, repetia ele. Quando de repente surgiu o rosto do velho Brentcoff, com o Times na mão. Fitou a ambos, de boca aberta, e se afastou. Nenhum deles se mexeu. Diga a verdade, repetiu. Ele sentia como se estivesse debatendo contra algo fisicamente duro. Ela permaneceu inabalável. Era como se fosse de ferro, de sílex, rígida até a espinha. E quando ela disse: não vale a pena, não vale a pena, acabou. Depois de ele ter falado durante horas, pelo menos assim lhe pareceu, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi como se tivesse sido golpeado no rosto. Ela se virou e o deixou e foi embora. Clarissa! Ainda gritou. Clarissa! Mas ela nunca mais voltou. Havia acabado. Ele partiu naquela mesma noite e nunca mais a reviu. Foi horrível, exclamou ele. Horrível, horrível. Todavia o sol estava quente. Todavia a gente acaba superando tudo. Todavia sempre na vida um dia vem depois do outro.
Todavia, refletiu, bocejando e começando a notar o que acontecia ao redor. O Regent's Park mudara muito desde que era menino, com exceção dos esquilos. Todavia, supostamente, havia compensações. Quando a pequena Elise Mitchell, que estivera recolhendo seixos para a coleção que ela e o irmão guardavam no consolo da lareira do quarto de crianças, despejou o punhado de pedras no colo da babá. Saiu correndo de novo e trombou com as pernas de uma mulher. Peter Walsh não conseguiu conter o riso. Entretanto, Lucretia Warren Smith dizia a si mesma: não é justo. Por que devo sofrer? Se perguntava ao caminhar pela alameda do parque. Não aguento mais, dizia, tendo se afastado de Sétimos, que deixara de ser Sétimos, ali no banco, dizendo coisas duras, cruéis e más, falando sozinho, conversando com um morto. Foi então que a criança avançou direto para ela. Estatelou-se e começou a chorar. Até que isso foi confortador. Ela a ajudou a se levantar, limpou seu vestido e a beijou. Quanto a ela, porém, nada fizera de errado. Havia amado Sétimos, havia sido feliz, havia morado em uma bela casa, onde continuavam a viver suas irmãs, fazendo chapéus. Porque ela tinha de sofrer? A criança voltou correndo para a babá, e Rezia a viu ser repreendida, consolada, erguida pela babá, que colocou de lado o tricô, e a fim de distraí-la, o homem de aparência bondosa deu-lhe o relógio para que o abrisse. Mas por que deveria ela ficar tão vulnerável? Por que não ficar em Milão? Por que se torturar? Por quê? Ligeiramente ondulantes por causa das lágrimas, a alameda, a babá, o homem de cinza, o carrinho de bebê subiam e desciam diante de seus olhos. Ser atormentada por esse verdugo cruel era a sina dela. Mas por quê? Ela era como um passarinho refugiando-se sob a fina concavidade de uma folha, que pisca ao sol quando a folha se move. Sobressalta-se com o estalo de um galho seco. Ela estava vulnerável, rodeada de árvores enormes, das nuvens imensas de um mundo indiferente, vulnerável, atormentada. E por que deveria sofrer? Por quê? Franziu as sobrancelhas, bateu os pés no chão. Precisava voltar para junto dos Sétimos, pois estava quase na hora da consulta com Sir William Bradshaw. Precisava voltar, ele dizer, voltar até onde ele estava sentado à sombra no banco verde, conversando consigo mesmo ou com Evans, o morto, a quem ele vira uma única vez de passagem na loja. Ele dera a impressão de ser afável e calado, um grande amigo de Sétimos, morto na guerra. Mas coisas assim acontecem a qualquer um. Todo mundo tem um amigo que morreu na guerra. Todo mundo abre mão de algo ao se casar. Ela mesma abrira mão de sua casa. Viera com ele viver aqui, nessa cidade horrível. Mas Sétimos se permitia aqueles pensamentos horríveis, tal como ela mesma conseguiria, caso tentasse. Ele estava ficando cada vez mais estranho. Dizia que havia pessoas conversando atrás das paredes do quarto. Mrs. Filmer achava isso esquisito. E também via coisas, como uma cabeça de velha no meio de uma samambaia. Porém, quando queria, ele conseguia ser feliz. Eles foram a Hampton Court, no alto de um ônibus, perfeitamente felizes. Todas as florezinhas vermelhas e amarelas no meio da relva, como lâmpadas flutuantes, e então conversaram e tagarelaram e riram, inventando histórias. De repente ele disse: agora vamos nos matar, quando estavam de pé à beira do rio. E ele o contemplava com a mesma expressão que ela vira em seu olhar quando passava um trem ou um ônibus, o olhar de alguém fascinado por algo, e sentiu que ele se afastava dela e o agarrou pelo braço. No entanto, ao voltarem para casa, ele se mostrou perfeitamente calmo, perfeitamente sensato, e argumentava por que deveriam se matar, dizendo o quão perversas eram as pessoas. Como podia vê-las inventando mentiras à medida que cruzavam por eles na rua. Ele sabia tudo o que elas pensavam, disse. Sabia de tudo. Ele conhecia o significado do mundo, disse. Então, quando chegaram, ele mal conseguia ficar de pé. Deitou-se no sofá e, gritando, pediu que lhe segurasse a mão, a fim de impedi-lo de cair no meio das chamas. E via rostos nas paredes, zombando dele, chamando de nomes medonhos e repugnantes, e em volta do biombo, mãos que apontavam. E, no entanto, estavam completamente sozinhos. Mas ele começou a levantar a voz, respondendo a pessoas, discutindo, rindo, chorando, ficando muito excitado e obrigando-a a notar coisas. Coisas sem nenhum sentido,
sobre a morte, sobre Miss Isabel Polly. Ela não aguentava mais aquilo. Ela iria voltar. Agora estava perto dele. Podia vê-lo, fitando o céu, murmurando, torcendo as mãos. Todavia o Dr. Holmes disse que não havia nada de errado com ele. O que então havia acontecido? Por que ele havia ficado assim? Por que, quando se sentavam juntos, ele sobressaltava, olhava desconfiado para ela, se afastava e apontava para a mão dela? Tomava-lhe a mão e a fitava aterrorizado? Seria por ela ter tirado a aliança de casamento? Minha mão ficou tão magra, disse ela. Tive de guardá-la na bolsa, disse a ele. Ele soltou-lhe a mão. Era o fim do casamento deles. Pensou, com aflição, com alívio. A corda se rompera. Ele se animou. Estava livre, pois estava decidido que ele, Sétimos, o senhor dos homens, deveria ser livre. Solitário, pois sua mulher jogara fora a aliança, pois ela o abandonara. Ele, Sétimos, estava sozinho, convocado antes de toda a massa humana para ouvir a verdade, para aprender o significado que, agora, por fim, após toda a árdua labuta da civilização, gregos, romanos, Shakespeare, Darwin e, por fim, ele mesmo, seria plenamente revelado a... A quem? Indagou em voz alta. Ao primeiro-ministro. Replicaram as vozes que sussurravam sobre sua cabeça. O segredo supremo deveria ser revelado ao gabinete ministerial. Primeiro, que as árvores estavam vivas. Em seguida, que não há crime nenhum. Depois, o amor universal, murmurou ofegando, tremendo, extraindo penosamente essas verdades profundas que requeriam tão profundas eram elas. Tão difíceis, um esforço imenso para serem pronunciadas, mas que mudariam por completo e para sempre o mundo. Nenhum crime. Amor, repetiu, procurando por papel e lápis, quando um Skye Terrier farejou suas calças, e ele se sobressaltou, agoniado de tanto medo. Ele estava virando um homem. Não conseguia contemplar aquilo. Era horrível, terrível, ver um cão se transformando em homem. Logo depois, o cão se afastou, trotando. O céu era de uma misericórdia divina, de uma benevolência infinita. Ele o havia poupado, perdoado sua fraqueza. Mas qual era a explicação científica? Pois, acima de tudo, devemos ser científicos. Porque ele conseguia ver através dos corpos, enxergar o futuro, essa época em que os cães vão virar homens? Devia ser a onda de calor, atuando sobre um cérebro sensibilizado por incontáveis milênios de evolução. Em termos científicos, a carne havia se derretido e se desprendido do mundo. Seu próprio corpo fora macerado, até restar apenas as fibras nervosas, e estendido como um véu sobre uma rocha. Recostou-se no banco, exaurido, mas animado. Ali ficou descansando, aguardando, antes de voltar a servir de intérprete, com esforço, com aflição, para a humanidade. Estava estendido no alto, no dorso do mundo. A terra latejava sob seus pés. Flores rubras brotavam através de sua pele. As folhas rijas farfalhavam junto de sua cabeça. A música começou a ressoar entre as rochas aqui no alto. É a buzina de um carro na rua, murmurou. Mas aqui em cima, ela ribombava de uma rocha a outra. Dividia-se, juntava-se em embates sonoros que se elevavam em colunas lisas. Que a música fosse visível era uma novidade. E virava um hino que se mesclava ao som da flauta de um jovem pastor. É um velho tocando pífaro ao lado do pub, murmurou, que, enquanto o jovem permanecia imóvel, jorrava borbulhante da sua flauta. E então, ao acender cada vez mais, soava um requintado lamento, enquanto lá embaixo circulava o tráfico. Essa elegia do pastor está sendo tocada no meio do tráfico, pensou Sétimos. Agora ele se retira para as altas neves, envolto em rosas. As espessas rosas vermelhas que florescem na parede do meu quarto, lembrou a si mesmo. A música cessou. Ele ganhou seu níquel, concluiu, e seguiu para outro pub. Mas ele próprio continuou no topo do rochedo, como um marinheiro naufragado em uma rocha. Eu me debrucei sobre a murada do barco e caí, pensou. Mergulhei no mar. Estive morto, e entretanto agora estou vivo. Mas que me seja permitido descansar, ele implorou. Estava falando consigo mesmo de novo. Era horrível, horrível. E tal como, antes de despertar, as vozes dos pássaros e os ruídos das rodas ressoam. Respondem uns aos outros em estranha harmonia. Ficam cada vez mais altos,
e a pessoa adormecida sente que se aproxima das margens da vida. Assim, ele sentiu que se aproximava da vida. O sol cada vez mais forte, os gritos soando mais altos. Algo extraordinário prestes a acontecer. Tinha apenas de abrir os olhos, mas sobre eles havia um peso, um temor. Ele se esforçou, empurrou, olhou, viu o Regent's Park à sua frente. Longos raios de luz faziam festa a seus pés. As árvores ondulavam, meneavam. Nós acolhemos. O mundo parecia dizer. Nós aceitamos. Nós criamos. A beleza parecia dizer. E como, para comprovar isso cientificamente, para onde quer que se olhasse, as casas, as grades, os antílopes, erguendo as cabeças sobre as cercas, a beleza irrompia instantaneamente. Observar uma folha tremelicando na aragem era uma alegria sutil. No alto do céu, andorinhas mergulhando, virando, lançando-se de um lado para o outro, girando e girando, mas sempre com absoluto controle, como se presas por elásticos, e as moscas a subir e a descer, e o sol iluminando ora essa folha, ora aquela de travessura, conferindo-lhes um suave brilho dourado por mera gentileza. E vez por outra uma melodia. Poderia ser a buzina de um carro, retinindo divinamente nos talos da relva. Tudo isso tão calmo e sensato, constituído de coisas tão corriqueiras. Era agora a verdade, a beleza. Eis aí a verdade. A beleza estava por toda a parte. Está na hora, disse Rezia. A palavra hora rompeu sua própria casca, derramou suas riquezas sobre ele, e de seus lábios tombaram como conchas, como aparas de uma plana, sem que as formulasse, palavras duras, alvas, imperecíveis, as quais se levaram para ocupar seus lugares, em uma ode ao tempo, uma ode imortal ao tempo. Ele cantou, e Ivas respondeu-lhe de trás da árvore. Os mortos estavam na Tessália, entoou Ivans, entre as orquídeas. Ali esperaram até que acabasse a guerra, e agora os mortos e o próprio Ivans. Pelo amor de Deus, que não venham, exclamou Sétimos, pois não podia encarar os mortos. Mas os galhos se apartaram. Um homem vestido de cinza estava vindo na direção deles. Era Ivans. Mas não havia lama nele, nenhum ferimento. Ele não havia mudado. Preciso avisar todo mundo, exclamou Sétimos, erguendo a mão, enquanto o morto vestido de cinza se aproximava, erguendo a mão como uma figura colossal que lamentasse durante eras o destino do homem. Sozinha no deserto, com as mãos cingindo a testa, rugas de desespero nas faces. E agora entrevê a luz na beira do deserto, que se amplia e golpeia a figura de preto retinto. E Sétimos começou a se levantar do banco. E com legiões de homens prostrados às suas costas, o gigante enlutado recebe por um momento no rosto todo o... Estou tão infeliz, Sétimos, dizia Rezia, tentando fazer com que ele se sentasse. As multidões se lamentavam. Durante eras haviam padecido. Ele iria se voltar, dali a pouco, iria lhes contar, dali a poucos instantes, acerca desse bálsamo, dessa alegria, dessa revelação assombrosa. A hora, Sétimos, repetiu Rezia. Que horas são? Ele estava falando sozinho, sobressaltado. Aquele homem deve ter notado. Estava olhando para eles. Vou dizer as horas, disse Sétimos muito vagaroso, muito sonolento, sorrindo misteriosamente para o homem de terno cinza. Enquanto estava ali sentado, sorrindo, soou o quarto de hora. 15 para meio-dia. É isso que é ser jovem, pensou Peter Walsh, ao passar por eles. Fazer uma cena medonha. A pobre moça parecia totalmente desesperada, em plena manhã. Mas qual seria o motivo? Perguntou-se. O que lhe dissera o jovem de casaco para que ela ficasse assim? Em que terrível confusão haviam se metido para que estivessem ambos tão desesperados assim em uma bela manhã de verão? O mais divertido de voltar à Inglaterra após 5 anos era o modo como, pelo menos nos primeiros dias, as coisas se destacavam, como se a gente jamais as tivesse visto antes. Namorados brigando sob uma árvore, a vida familiar e doméstica dos parques. Nunca antes Londres, que parecera tão fascinante. A suavidade das distâncias, a opulência, o viço, depois da Índia, a civilização, pensou ele, caminhando pelo gramado. Sem dúvida, essa suscetibilidade às impressões fora sua desgraça. Mesmo com essa idade, ele ainda sofria. Como um menino, ou mesmo uma menina, com essas oscilações de humor, dias bons, dias ruins, absolutamente sem nenhum motivo. A felicidade diante de um rosto bonito,
A depressão profunda à vista de uma mulher feia. Claro que depois da Índia, a gente se apaixona por toda mulher que encontra. Havia um frescor nelas. Era inegável que mesmo as mais pobres se vestiam melhor do que havia 5 anos. E, aos olhos dele, as modas nunca tinham sido tão graciosas. Os longos casacos escuros, a magreza, a elegância. E depois, o costume delicioso e aparentemente universal da maquilagem. Todas as mulheres, até as mais respeitáveis, exibiam um corado de estufa. Lábios delineados com precisão cirúrgica. Cachos negros retintos por todo lado, engenho e arte. Era inegável que algum tipo de mudança havia ocorrido. O que achariam disso os mais jovens? Perguntou-se Peter Walsh. De algum modo, esses 5 anos, de 1918 a 1923, haviam sido cruciais, desconfiava ele. As pessoas tinham outra aparência. Os jornais tinham outra aparência. Agora, por exemplo, havia um fulano que, em um dos semanários respeitáveis, escrevia abertamente sobre vasos sanitários. 10 anos atrás, isso teria sido inconcebível. Escrever explicitamente sobre vasos sanitários em um semanário respeitável. E o que dizer das mulheres que tiravam um bastão de ruge ou uma caixinha de pó de arroz e arrumavam a maquiagem à vista de todos? A bordo, na viagem de regresso, muitos rapazes e moças, lembravam-se em especial de Betty e Bertie, ficavam namorando à vista de todos, sob o olhar da mãe idosa, ali entretida com seu tricô, sem demonstrar nenhuma emoção. A jovem parava e retocava a maquiagem diante de todo mundo. E nem sequer estavam noivos, apenas se divertindo. E ninguém ficava magoado. Dura como aço, aquela Betty alguma coisa, mas excelente moça. Daria uma ótima esposa aos 30. Mas só se casaria quando fosse conveniente. Casaria com algum ricaço e iria morar em uma casa enorme perto de Manchester. Quem era mesmo que fez exatamente isso? Perguntou-se Peter Walsh, entrando na alameda do parque. Quem se casou com um ricaço e foi viver em uma mansão enorme perto de Manchester? Alguém que pouco antes lhe enviara uma carta longa e esfuziante, falando de hortênsias azuis. Ao ver as hortênsias azuis, ela se lembrara dele e dos tempos passados. Sally Seton, claro. Foi Sally Seton, a última pessoa no mundo que se esperaria ver casada com um ricaço e morando em uma mansão perto de Manchester. A arisca, a indômita, a romântica Sally. Mas de todo aquele grupo antigo, os amigos de Clarissa, os Whitbread, os Kindersley, os Cunningham, os Kinloch Jones, Sally era provavelmente a melhor. Pelo menos tentava encarar as coisas de maneira certa. Pelo menos ela não se enganou a respeito de Hugh Whitbread, o admirável Hugh, quando Clarissa e os outros se prostravam aos pés dele. Os Whitbread, ainda se lembrava de ouvi-la comentar. Quem são os Whitbread, afinal? Negociantes de carvão, comerciantes respeitáveis. Por algum motivo, ela detestava Hugh. Ele só cuidava de sua aparência, dizia ela. Devia ter nascido duque. E certamente iria se casar com uma das princesas reais. E claro que Hugh, de todos os seres humanos que haviam cruzado seu caminho, era quem demonstrava um respeito mais extraordinário, mais natural, mais sublime pela aristocracia britânica. Até mesmo Clarissa teve de admitir isso. Oh, mas ele era tão querido, tão abnegado. Deixou de caçar para agradar a sua velha mãe. Sempre se lembrava dos aniversários das tias, coisas assim. Sally, justiça lhe seja feita. Não se deixou enganar por nada disso. Uma de suas lembranças mais vívidas era de uma discussão, domingo de manhã, em Burton, sobre os direitos das mulheres. Esse tema antediluviano. Quando Sally de repente perdeu as estribeiras e exaltada disse a Hugh que ele representava tudo o que havia de mais detestável na classe média britânica. E acrescentou ainda que o considerava responsável pela condição daquelas pobres moças em Piccadilly. Hugh, o perfeito cavalheiro, pobre Hugh. Jamais um homem ficou tão horrorizado. Ela fizera isso de propósito, contou mais tarde, pois costumavam se encontrar na horta a fim de trocar impressões. Não leu nada, não pensou em nada, não sentiu nada. Ainda podia ouvi-la dizer, com aquela voz muito enfática, que ressoava bem mais do que ela se dava conta. Qualquer cavalariço tinha muito mais vida do que Hugh. Um rematado exemplo do tipo formado pelas escolas de elite, disse ela. Nenhum outro país, além da Inglaterra, poderia ter produzido alguém assim. Ela foi extremamente malévola, por algum motivo.
tinha algum ressentimento contra ele. Algo havia ocorrido. Ele não se lembrava mais no salão de fumantes. Ele a teria insultado. Beijado? Incrível. Ninguém acreditaria em nada contra Hugh, é claro. Quem imaginaria? Beijando Sally na sala dos fumantes? Ainda se tivesse sido uma Insigne Edith ou uma Lady Violet, vá lá. Mas não aquela maltrapilha da Sally, que não tinha um centavo, com um pai ou uma mãe jogando em Monte Carlo. Pois de todas as pessoas que conhecera, Hugh era o mais snob, o mais obsequioso, ou melhor, era alguém que não se aviltava, presunçoso demais para tanto. Um valete de primeira linha era a comparação óbvia. Alguém que seguia atrás com a bagagem, confiável bastante para ser encarregado de enviar telegramas. Alguém dispensável para as anfitriãs. E afinal encontrara seu lugar. Casara-se com sua insigne Evelyn. Cavara um modesto emprego na corte, cuidava das adegas reais, polia as fivelas imperiais, circulava vestidos de culotes de montaria e punhos rendilhados. Que cruel a vida. Um emprego modesto na corte. Ele se casara com essa aristocracia, a insigne Evelyn, e viviam por esses lados, assim imaginou, contemplando as casas pomposas que davam para o parque, pois havia almoçado certa vez em uma casa que tinha, como todas as propriedades de Hugh, algo que não se via em nenhuma outra parte. Armários repletos de roupa branca, talvez. E era preciso ir até lá e olhar essas coisas. Era preciso passar um tempo enorme admirando, fosse lá o que fosse. Armários com roupas brancas, fronhas, móveis antigos de carvalhos, quadros que Hugh arrematara por uma ninharia. Mas às vezes a senhora Hugh estragava o espetáculo. Era uma dessas obscuras mulherzinhas com cara de camundongo que admiram os grandes homens, que passava despercebida, mas aí de repente dizia algo inesperado e incisivo. Talvez ainda guardasse um resquício de modos aristocráticos. O carvão para o aquecimento era um pouco forte demais para ela. Turvava a atmosfera. E então eles viviam ali, com seus armários de roupa branca e seus mestres antigos da pintura, e suas fronhas com renda de verdade, desfrutando de uma renda de 5.000 ou 10.000 por ano possivelmente, ao passo que ele, 2 anos mais velho que Hugh, tinha de implorar por um emprego. Aos 53 anos, teria de procurá-los e pedir que lhe arrumassem algo em uma secretaria, que lhe encontrassem um posto de mestre-escola para ensinar latim a meninos, sob as ordens de algum mandarim em um escritório. Algo que rendesse 500 libras por ano, pois, caso se casasse com Daisy, mesmo com sua pensão, não daria para viver com menos. Whitbread poderia ajudá-lo, provavelmente, ou Dalloway. E este era um sujeito excelente, um pouco limitado, um pouco lerdo intelectualmente, sem dúvida. Mesmo assim, um tipo excelente. Fizesse o que fizesse, era sempre da mesma maneira prática e sensata, sem nenhuma imaginação, sem nenhuma centelha brilhante, mas com a inexplicável simpatia do seu tipo. Deveria ter sido um proprietário rural. Era um desperdício se dedicar à política. Ele se mostrava em sua melhor forma ao ar livre, lidando com cavalos e cães. Como se saíra bem, por exemplo, na ocasião em que aquele grande cão, desgrenhado de Clarissa, ficou preso em uma armadilha. E teve metade da pata dilacerada. E Clarissa desmaiou enquanto Dalloway cuidava de tudo. Fez a atadura, preparou as talas, disse a Clarissa que deixasse de bobagens. Talvez fosse isso o que ela apreciava nele. Talvez fosse disso que ela precisava. Ora, minha cara, deixe de bobagem. Segure aqui, passe aquilo. E o tempo todo falando com o cão, como se fosse um ser humano. Mas como ela conseguia suportar toda aquela baboseira dele sobre poesia? Como podia tolerar que ele pontificasse sobre Shakespeare? Sério e solene, Richard Dalloway empinava-se sobre suas patas traseiras e afirmava que nenhum homem decente devia ler os sonetos de Shakespeare, pois era o mesmo que colar o ouvido no buraco de uma fechadura. Além disso, o relacionamento não era daqueles que mereciam sua aprovação. Nenhum homem decente devia permitir que a esposa visitasse alguém que se casara com um cunhado após a morte da irmã. Inacreditável. A única coisa a fazer era bombardeá-lo com amêndoas açucaradas, pois até isso aconteceu durante um jantar. Mas Clarissa engolia tudo. Achava isso muito sincero da parte dele, uma prova de sua independência. Deus sabe se ela não considerava o intelecto mais original que havia conhecido. Esse era um dos vínculos entre ele e Sally. Havia um jardim que costumavam passear,
um lugar murado, com roseiras e couves-flores imensas. Ainda se recordava de Sally colhendo uma rosa, parando para exaltar a beleza das folhas de couve sob o luar. Com que extraordinária nitidez tudo isso ressurgia. Coisas que havia anos não lhe passavam pela cabeça, enquanto ela lhe implorava, meio de brincadeira, evidentemente, que arrebatasse Clarissa, que a salvasse dos Hugh e dos Dalloway, e de todos os outros perfeitos cavalheiros que iriam lhe sufocar a alma. Na época, ela escrevia resmas de poesias. Queriam fazer dela uma mera dama da sociedade, queriam incentivar só o que havia de mais mundano nela. Mas é preciso fazer justiça a Clarissa. De qualquer modo, jamais se casaria com Hugh. Ela tinha uma noção muito clara do que queria. Suas emoções estavam todas à flor da pele, mas na verdade ela era muito astuta. Bem mais competente para avaliar o caráter alheio do que Sally, por exemplo, e mesmo assim absolutamente feminina, com aquele dom dramático, aquele dom que as mulheres têm de criar um mundo próprio, onde quer que estejam. Quantas vezes não a vira chegar a um aposento e parar na porta junto com outras pessoas. No fim, porém, era só ela que ficava em nossa lembrança. Não que fosse impressionante, certamente não por ser bela, não havia nada de pitoresco nela. Jamais dizia algo especialmente inteligente, contudo tinha uma presença. Ali estava ela. Não, não e não. Não continuava apaixonado, apenas se dava conta, após revê-la naquela manhã, com suas tesouras e linhas, preparando-se para a festa, de que não conseguia tirá-la da cabeça. Ela continuava a tombar repetidamente sobre ele, como alguém adormecido, ao seu lado, num vagão de trem. O que não significava estar apaixonado, evidentemente, e sim pensar nela, criticá-la e recomeçar 30 anos depois, a tentar explicá-la. O mais óbvio era seu aspecto mundano. Preocupava-se demais com distinções e hierarquias sociais, e em se destacar no mundo, o que em certo sentido era verdade, como ela própria admitira. Com empenho, sempre era possível fazer com que ela admitisse algo. Era de uma honestidade a toda prova. Ela diria que odiava gente desleixada, decrépita, derrotada, como ele próprio presumivelmente achava que ninguém tinha o direito de ficar à toa, com as mãos enfiadas nos bolsos. Era preciso fazer algo, ser algo. E essas granfinas, essas duquesas, essas condessas idosas e veneráveis que a gente encontrava em toda a sua sala de visitas, indizivelmente distantes, assim parecia a ele, de tudo o que tivesse a menor importância. Para ela, representavam algo bem real. Lady Bexborough, ela comentara certa vez, mantinha-se aprumada, tal como a própria Clarissa. Ela jamais se descontraía em nenhum sentido do termo. Era reta como uma flecha, um pouco rígida, na verdade. Segundo Clarissa, tinham uma espécie de coragem que, à medida que ficava mais velha, ela respeitava cada vez mais. Claro que em tudo isso havia muito de Dalloway, aquela mentalidade da classe governante do Império Britânico, de seu espírito cívico, de seu reformismo tarifário, que se arraigara nela, como costuma ocorrer. Com o dobro da inteligência do marido, era obrigada a ver as coisas pelos olhos de Dalloway, uma das tragédias da vida matrimonial. Mesmo com opiniões próprias, sempre citava Richard, como se a gente não pudesse saber até o último detalhe o que pensava o Richard pela literatura matinal do Morning Post. Essas recepções, por exemplo, eram todas para ele, ou para a ideia que ela fazia dele, ainda que, para sermos justos com Richard, ele estaria bem mais feliz cuidando da terra em Norfolk. Ela fizera de sua sala de visitas uma espécie de ponto de encontro, e para isso tinha gênio. Vezes sem conta, ele a vira acolher algum jovem ingênuo, virá-lo e revirá-lo, até que despertasse, e depois lançá-lo no mundo. Evidentemente, ela atraía uma quantidade infinita de gente aborrecida. Às vezes, porém, surgia uma figura excêntrica. Às vezes um artista, às vezes um escritor, estranhos àquela atmosfera. E por trás de tudo isso, havia essa azáfama de cartões de visita e agradecimentos, toda essa polidez social, esfalfando-se com buquês de flores, presentinhos. Fulano de tal estava indo para a França. Era indispensável que levasse uma almofada inflável. Que desperdício de energia. Todo esse incessante intercâmbio mantido por essas mulheres. Mas era algo genuíno nela. Algo que fazia por um instinto natural. Continua.